Muito bem, queridos, a paz de Cristo a todos. O pecado de Sodoma era o homossexualismo ou a inhospitalidade? Pois bem, seja muito bem-vindo ao nosso grupo de estudos e questões teológicas. Eu sou o professor e pastor Wagner Nunes e você está comigo nessa questão de Gênesis 19:8. Para quem está chegando agora no grupo, eu vou dar aqui algumas orientações. Os nossos cursos serão de graça e estarão aqui por um período, certo? Tem um período para iniciar e para terminar, e aí você, dentro desse período, você vai estudando. O curso é de graça. Agora, se alguém quiser o certificado com meu registro e os slides, aí tem um custo, mas você não é obrigado a obtê-los, tá bom? Que Deus abençoe. E outra coisa, eu vou deixar aqui, daqui a pouquinho, o curso O Mistério da Trindade, para aqueles que estão chegando poderem assim estudar, certo? Vamos ao nosso slide? Pessoal, vamos explorar as diferenças sobre o verdadeiro pecado de Sodoma, examinando o contexto histórico e cultural deste texto fundamental nos dias de hoje. Bom, primeiro vamos dar uma analisada no contexto histórico de Sodoma e Gomorra. Para quem não sabe, essa cidade existe, o local é explorado por muitos arqueólogos, né? Ela se localiza próximo ao Mar Morto, em uma região fértil e estratégica para rotas comerciais. A sua cultura urbana, ela é avançada, com riquezas materiais significativa e tem uma estrutura social muito complexa. O valor da hospitalidade no Oriente era essencial para a sobrevivência dentro das relações comunitárias. E é importante você saber disso, porque vão usar essa questão para defenderem a tese da inclusão homossexual no meio da igreja. Há quem argumente que o pecado de Sodoma e Gomorra tenha sido a inhospitalidade e não o homossexualismo. A base para isso é o costume cananeu, que garante proteção a quem esteja sob o teto de alguém. É dito que Ló se referiu a esse costume quando disse: não façais a esses homens, não façais nada a esses homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto, conforme Gênesis 19:8. Assim, Ló ofereceu suas filhas para satisfazer aquela irada multidão, de forma a proteger as vidas dos visitantes que estavam sob o seu teto. Assim sendo, alguns ainda alegam que o pedido daqueles homens da cidade para conhecer significa simplesmente ser apresentado, sem nenhum valor ou nenhuma conotação sexual, porque a palavra hebraica correspondente ao verbo conhecer é yada, que é geralmente usada para conotação sexual, mas muitos dizem que, pelo fato de ter 943 referências na Bíblia Sagrada, a maioria delas não se refere à conotação sexual, conforme Salmos 139:1, onde Davi diz que o Senhor o conhecia e não, independente do local onde ele iria, o Senhor o conhece. Ali a palavra é yada. Mas será que em Gênesis capítulo 19 isso realmente é uma verdade? Vamos analisar aqui, e eu trarei 6 razões pelas quais, no contexto de Gênesis capítulo 19, não tem nada a ver com inhospitalidade, e sim denotação sexual. Vamos lá. Embora seja verdade que a palavra hebraica para conhecer seja yada, não signifique necessariamente ter relacionamento sexual. Embora a palavra hebraica yada não signifique necessariamente ter relacionamento sexual, no contexto da passagem de Sodoma e Gomorra, ela sim, obviamente, tem esse significado. E eu vou explicar por quê. Isso é evidente por várias razões, vou citar 6. Primeiro, em 10 de cada 12 vezes que esta palavra aparece em Gênesis, ela se refere à relação sexual. Gênesis 4:1 e o verso de número 25. Dê uma olhadinha lá. Segundo motivo, o sentido da palavra conhecer
é do conhecimento sexual nesse mesmo capítulo, certo? Pois Ló refere-se às suas duas filhas virgens, dizendo que ainda não conheceram homens. Então, o sentido aqui é conotação sexual. Senão, não teria razão de Ló oferecer às suas duas filhas e dizer que elas ainda eram virgens. Isso é um argumento óbvio, que o emprego da palavra tem sim o sentido sexual. Vamos lá. Terceiro, o significado de uma palavra descobre-se pelo contexto em que ela aparece. Não adianta você aplicar uma exegese da palavra sem conhecer o contexto dos versículos. E o contexto, nesse caso, é certamente o sexual, como indicado pela referência à perversidade daquela cidade, em Gênesis 18, 20, onde o Senhor disse a Abraão que desceria e veria se aquela cidade estava mesmo praticando as abominações, bem como por serem as virgens oferecidas para aplacar-lhes a lascívia. Então é de denotação sexual, porque o Senhor diz que desceria e veria com seus próprios olhos ali, né? E também pelo fato de as meninas virgens serem oferecidas a eles. Quarto, conhecer não pode ter o sentido de simplesmente ser apresentado a alguém. Porque no caso houve uma referência no capítulo 19, verso 7, onde Ló disse a eles, não façais o mal. Bom, se era apenas apresentá-los, por que Ló disse, não façais o mal? É óbvio que eles estavam ali com o coração com sentimentos e denotações sexuais contra aqueles anjos. Quinto, por que oferecer as filhas se o intento deles não era sexual? Não há razão. Por que ele ofereceu as filhas se o intuito é apenas conhecê-los? Não faz sentido. Se os homens tivessem pedido para conhecer as filhas virgens de Ló, ninguém duvidaria das intenções lascívias deles. É uma questão óbvia, só raciocinar. Mas não, eles querem fazer a distorção. E sexto e último lugar, Deus já tinha determinado destruir Sodoma e Gomorra, em Gênesis capítulo 18, do verso 16 ao 33. Mesmo antes do incidente ocorrido em Gênesis 19, 8. Antes de acontecer o desejo dos habitantes de Sodoma e Gomorra de querer conhecer os anjos, Deus já tinha colocado em seu coração destruir Sodoma e Gomorra. Então não é aquela situação ali que estava sendo colocada em pauta para ser destruída Sodoma e Gomorra. Deus já tinha sentido de destruir aquela cidade. Consequentemente, é muito mais razoável admitir que Deus havia pronunciado juízo sobre aquelas duas cidades pelos pecados que eles já haviam cometido, e isto é, por causa do quê? Que pecado? Homossexualismo. Do que por um pecado que eles ainda não tinham cometido, que no caso aqui é o argumento da inhospitalidade. Então, pessoal, esse argumento de que ali Deus ficou irado é pelo fato da inhospitalidade e não pelo fato do homossexualismo. Gente, isso aí é conversa. Isso aí é errado. Portanto, mais uma lição para vocês aí, e eu espero que vocês sejam abençoados e sejam ricamente agraciados por esse estudo, tá bom? Amanhã traremos mais. Que Deus abençoe e compartilha, gente, esse vídeo para muitas outras pessoas, para que possam ser abençoados com nossos estudos. Até a próxima.